O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece para Iemanjá, Odoiá. Ó Iemanjá, sereia do mar, canto doce, acalanto dos aflitos, Mãe do mundo, tenha piedade de nós. Benditas são as bênçãos que vêm de teu reino. Meu coração e minha alma se abrem para receber as bênçãos de Iemanjá. Mãe que protege, que sustenta, que leva embora toda a dor. Mãe dos orixás, Mãe que cuida e zela pelos seus filhos e os filhos de seus filhos. Iemanjá, tua luz norteia meus pensamentos e tuas águas lavam minha cabeça e meu coração. Odoiá, salve Iemanjá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus amado, Pai de poder e bondade, nesse momento elevo o pensamento a vós, rogando a vossa bênção e proteção sobre todos nós. Saudamos a corrente franciscana, saudamos os orixás da nossa casa de São Francisco de Assis, especialmente saudamos Xangô, que comanda a nossa casa, e neste mês saudamos Iemanjá, saudamos todos esses mestres de luz, saudamos o seu Tupinambá, nosso guia mestre, saudamos os guias e mentores da corrente franciscana. Saudamos São Francisco de Assis, São Miguel Arcanjo, a Fraternidade Branca Universal e Melquisedeque. E saudamos Maria, nossa Mãe querida, nosso atalho para Jesus. Abençoa-nos, Maria. Irradia sobre nós essa luz amorosa, a luz de amor, a luz de paz, a luz que nos ajuda na nossa caminhada. Saudamos o Mestre Jesus, nosso Pai amado. Mestre Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos a vencer os obstáculos da vida com fé e confiança, sabendo que temos que passar por tantas dificuldades, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Abençoa-nos, abençoa todo esse planeta. Pedimos ao Pai que leve a sua luz de paz a cada recanto desse planeta. Pedimos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz entre as religiões. Rogamos pela paz no mundo
paz nas nossas cidades, no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, paz dos nossos lares, nos nossos corações. Rogamos pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à guerra, à fome, a sofrimento, a tanto desamor. Ilumina os caminhos dessas crianças, Pai, para que eles cresçam e transformem esse mundo num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Abençoa cada criança deste plano. Abençoa as nossas crianças, meu Pai. Abençoa as crianças da creche Santa Clara, seus familiares, professores, funcionários da nossa casa, todos que ajudam a nossa casa franciscana nos seus projetos sociais. Abençoa os médiuns da nossa casa e seus familiares, todos que frequentam a nossa casa franciscana. Irradia muita luz sobre esse plano, Pai, para que as pessoas que estão nas ruas passando tantas necessidades possam caminhar, possam ter força para seguir no seu processo evolutivo. Pedimos ainda, meu Pai, por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes vêm ao nosso pensamento neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, interpretação da lei. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão, nem o i, nem um tio da lei, até que tudo evolua. Aquele, pois, que solucionar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa perfeição não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ao iniciar as referências à lei mosaica e seus aperfeiçoamentos por ele introduzidos, Jesus declara que não veio revogar, mas completar a lei. As traduções vulgares trazem cumprir, o que não seria nada de extraordinário, já que todos nós viemos também para cumprir a lei, seria uma afirmativa inane. Depois explica que durante todo o ciclo de vida deste planeta, até que o céu e a terra caduquem, tudo terá que fatalmente evoluir. E durante todo esse período, nenhuma vírgula da lei caducará, nada se omitirá, nem que seja cumprido. A seguir vem um trecho que nas traduções vulgares apresenta um contrassenso incompreensível, um absurdo. Lemos: quem violar um pequeno mandamento e assim ensinar, entrará no reino dos céus, embora seja chamado mínimo. Como poderá penetrar no reino dos céus aquele que violar um mandamento da lei, ainda mais com a agravante de ensinar o erro aos outros? Será igualado com o prêmio que cumpre a lei? Não é possível compreender esse disparate. Por exemplo, alguém viola um mandamento, mata o trem e ensina os homens a matar, levando-os a fazerem o mesmo. Terá ele o mesmo reino dos céus que aquele que jamais matou alguém? Sim, em ponto menor, mas basta isso para constituir um prêmio. Não é possível, a tradução está mal feita. O que compreendemos, pois, é que aquele que conseguir solucionar ou explicar um dos mandamentos, por mínimo que seja, e assim ensinar aos homens, será premiado com a entrada no reino dos céus, embora obtenha um lugar pequenino. Mas aquele que solucionar, compreendendo, explicando, e assim ensinar aos homens, e além disso praticar e viver todo o conjunto dos mandamentos, esse obterá o ingresso no reino dos céus e será chamado grande. Como vemos, o sentido fica fácil e tem lógica e sequência, desenvolvimento claro e ilação perfeita. Realmente a lei é ensinada em palavras humanas e estas jamais conseguirão traduzir os conceitos espirituais. O ensino é esotérico
e é indispensável que seja encontrada a solução do verdadeiro sentido profundo e oculto, para que se compreenda o alcance real ao ensinamento, sem o que aparecerá somente a casca externa e seca de uma linguagem fria e material, que só serve para dirigir os atos exteriores do comportamento da personalidade. Isso, entretanto, irá servindo para preparar as personalidades, fazendo-as amadurecer aos poucos, até atingirem o grau de capacidade indispensável à compreensão profunda. Uma vez maduro, o espírito começará a compreender através do véu da letra o espírito verdadeiro que estava oculto. Paulo acena isso, mas suas mentes foram endurecidas, pois até o dia de hoje, na leitura do Antigo Testamento, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele tirado. Contudo, até o dia de hoje, sempre que leem Moisés, está colocado um véu sobre o coração, mente deles. Todas as vezes, porém, que algum deles se converter, unir ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Dá-nos este trecho com absoluta clareza o pensamento de Jesus em relação à leitura e interpretação dos preceitos da lei. De pouco adianta entendê-los à letra, admitir-lhes a eficiência, obedecer-lhes exterior e mecanicamente. É preciso solucionar os enigmas que se ocultam sob as palavras. Quem conseguir fazê-lo, embora seja numa parte mínima, conseguirá uma aproximação do encontro, ainda que leve e passageiro, experimentando as delícias do reino espiritual dos céus, na paz interior. Verdade é que permanece apenas nos primeiros degraus da evolução espiritual, mas se tiver o merecimento de ensinar o pouco que compreendeu às outras criaturas, já se terá tornado um pequeno foco de luz para o mundo e alcançará o reino. Sim, porque embora fraca, é sempre luz. Já aqueles que tiverem atingido a solução para todos ou quase todos os ensinamentos, os que souberem interpretá-los à luz crística, os que penetrarem o sentido profundo, e além de tudo isso, os que o viverem e ainda ensinarem aos homens quais os segredos das palavras do livro sagrado, esses serão chamados grandes no reino espiritual. Terão obtido a unificação com Cristo, única chave para a legítima interpretação, e esparzirão sua luz a todos, iluminando, como terços refletores do Logos divino que em todos habita. Esse Evangelho nos fala do reino dos céus, de como nós podemos penetrar no reino dos céus. O reino dos céus que habita dentro de nós. E nós podemos encontrar a cada momento, quando nós estivermos cada vez mais próximos do Cristo. Então ele nos fala que a leitura do Evangelho nos ajuda a caminhar, mas não é só a leitura, essa leitura, interpretação e principalmente a vivência do Evangelho. Viver o Evangelho é viver os mandamentos do Cristo, é estar cada vez mais com Cristo próximo a nós, é viver o reino dos céus dentro de nós, neste plano ainda. Porque quando desencarnarmos, aí caminharemos em um outro nível, com outras necessidades. Mas o nosso processo evolutivo, ele se dá encarnado. Ele se dá nesses encontros a cada dia que fazemos, encontro de amor com Cristo. Que nós possamos não só buscar as palavras do Evangelho, tentar interpretar e principalmente levar essa palavra aos nossos irmãos, mas não para convencer ninguém, mas simplesmente para irradiar amor, irradiar luz. Quando nós irradiamos amor e luz, quando nós socorremos, quando nós fazemos
praticamos a caridade, não só a caridade material, mas a caridade também de amor, de compaixão com nossos irmãos, nós estamos cumprindo os desígnios de Deus e estamos nos aproximando mais do reino dos céus. Estamos fazendo esse encontro interior. Nós encontramos a paz quando nós realizamos um ato de caridade, um ato de amor. Nós sentimos paz no coração. Por quê? Porque é o encontro com esse reino de Deus. É o encontro com a paz interior, com o nosso eu divino. Esse encontro nos traz uma grande alegria, uma grande paz interior. Essa iluminação que nós recebemos e que nós podemos transmitir para cada um que convive conosco, não só com nossos familiares, mas também com aqueles com os quais convivemos. E podemos irradiar para a humanidade inteira com as nossas preces, com as nossas irradiações de amor. É isso que o Evangelho nos diz, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar desse reino real, que é o reino que existe dentro de nós, o reino de Deus. Esse encontro maravilhoso que o Pai nos proporciona e que só nós podemos achar se nós nos entregarmos ao amor, à prática do Evangelho. A prática do Evangelho é a prática do amor. É isso que o Pai nos ensina a cada dia. Então fica essa mensagem de luz e de amor nesse mês que é um mês que lembra a mãe amorosa, a mãe querida, essa mãe que irradia paz para todos nós. Vamos elevar o pensamento e trazer essa energia de amor e de luz, essa luz amorosa sobre todos nós, sobre a humanidade inteira, para nos trazer paz, para abrir os nossos caminhos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, que a paz de Cristo, o amor de Cristo esteja em cada um de nós. Que assim seja.